O gerenciamento da água é complicação nas cidades da macro-região. Em muitos locais há falta e em outros o desperdício é grande. Em Franca, por exemplo, a obra de captação do Rio Sapucaí, que era para ter sido entregue em 2014, mas vai ficar pronta só em 2022. Especialistas avaliam que, caso ela fosse entregue no período certo, a cidade não correria tanto risco de passar por racionamento de água, já que há muitos anos a captação atual não é suficiente para suprir a demanda, que só cresce. A paralisação das obras foi, inclusive, alvo de alertas do Tribunal de Contas. É um pacote de má gestão. O direito administrativo ele prevê algumas questões que o Estado ele tem que cumprir quando ele vai executar uma obra, né? Mas o Estado tem outros meios de voltar a executar uma obra que está parada. Ainda mais uma obra dessa de grande importância para a cidade, né? Porque a nossa captação do Rio Canoas é bastante antiga. Inclusive é importante lembrar que em 2014, Franca sofreu uma grave seca, o que gerou uma crise de abastecimento naquela época. Teve um período que a Sabesp precisou colocar sacos de areia no Rio Canoas para conseguir volume para captar água. E nem isso foi suficiente na época para abastecer a cidade. Bom, e a gente segue falando sobre esse assunto com a macro-região integrada em tempo real. Em Ribeirão Preto, a promotora do GAEMA, Cláudia Abib. Em Araraquara, o administrador público, Matheus Delbon. E em Franca, o gerente distrital da Sabesp, Alex Henrique Veronês. Bom, vamos começar com Ribeirão Preto, promotora doutora Cláudia Abib, bem-vinda. Bom, vamos falar sobre o trabalho do GAEMA, que tem trabalhado duro para garantir o abastecimento de água aqui em Ribeirão Preto nos últimos anos, inclusive até com multas ao DAERP. E neste ano, como é que será o trabalho? Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois bem, o ano de 2021 é um ano de muita preocupação e exige muita atenção. Choveu muito pouco entre os meses de outubro de 2020 e março de 2021. Índices do DAE mostram que choveu abaixo da média histórica. Acho que todos se lembram do ano de 2014, que foi um ano muito ruim em termos de crise hídrica, e 2021 está pior que 2014. Daí a importância dos municípios do estado se organizarem desde já. Em função disso, já em março, nós iniciamos um trabalho com todos os municípios da nossa área de atuação, que vai de Caconde até Pontal, incluindo Ribeirão Preto, com foco na crise hídrica, porque se não houver essa organização, nós teremos desabastecimento esse ano. Faltará água na casa da população. Pois bem, é fundamental que os municípios, desde já, passem a monitorar os níveis de vazão dos mananciais das represas que abastecem as suas cidades. É necessário também que haja um plano de contingência elaborado e atualizado, que seria o plano B. Então, caso a fonte que eu faço a minha captação não seja suficiente para a demanda, eu tenho uma fonte alternativa para isso. E também problemas de gestão, problemas operacionais na rede. Nós presenciamos isso, por exemplo, ano passado em Ribeirão Preto, onde não faltou recurso hídrico, já que aqui nós somos abastecidos pelo aquífero Guarani. Mas tivemos problemas de desabastecimento em função de questões operacionais, problemas de gestão, bombas que queimavam, subtração de fios. Então, esses problemas que já foram identificados, os municípios devem, desde já, saná-los para evitar que no período de estiagem, que será rigorosa esse ano, falte água à população. E lembrando que nós estamos num período pandêmico, onde a única prevenção para a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 é lavar as mãos com água e sabão. Então, faltar água jamais é um direito constitucional garantido à população, especialmente em razão do período pandêmico que nós estamos enfrentando. Perfeito. Água é vida, né? A frase é clichê, mas tem que ser dita. Bom, convido ao assunto agora também, lá em São Carlos, o engenheiro ambiental Rafael Machado. Rafael, a gente tem que falar também não só do desperdício do pessoal de casa, mas também do desperdício público. Há muitos vazamentos em todas as cidades da macro-região, muito por causa desse encanamento velho que não recebe manutenção necessária. Isso é verdade, né? Isso é verdade, querido. Eu gostaria de falar sobre isso exatamente.
Nós temos muito vazamento na cidade, muito vazamento nos cavaletes de água, muito furto de água. Nós temos muito vazamento nas grandes tubulações e o problema é que nós estamos vendo o vazamento e passamos reto. Nós não os indicamos ao órgão, dizendo, olha, tem um vazamento aqui ou tem um vazamento acolá. Eu creio que cumpre a população alertar ao órgão, aqui no caso de São Carlos é o SAAI, cumpre a nós alertarmos ao órgão, ao SAAI, ou à Sabesp em Franca, ou ao DAERP em Ribeirão Preto, ou ao, acho que é da EMA em Araraquara, eu não vou lembrar o nome, cumpre a nós alertar que existe um vazamento. E se esse vazamento está aumentando ou não, ou se é no nosso cavalete, se é na calçada, se é na rua, nós precisamos informar. Senão o órgão não sabe que isso existe, porque eles também estão com equipe bastante reduzida por conta da pandemia, então eles não vão lá consertar esses vazamentos. E esses vazamentos, em geral, consomem, desperdiçam metade de toda a água tratada disponível na rede. Isso é muito grande para passar em branco. Nós precisamos fazer esse trabalho. Bom, agora vamos a Araraquara falar com o administrador público Matheus Delbon. Matheus, tem um problema bem conhecido aí do ladinho de Araraquara, que é a Américo Brasiliense, que sofre muito com a falta d'água nos últimos anos. O que acontece por lá? O que tem de errado nessa cidade? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que no caso específico de Américo e de muitas outras pequenas cidades da região, é justamente a falta de investimento a médio e longo prazo. O problema em Américo tem mais de 10 anos, eu já cheguei a participar de reuniões em outras gestões, numa tentativa de penhorar postos privados de empresas que faliram para poder melhorar o abastecimento. Então, é um problema facilmente sanável, nós estamos sobre o aquífero Guarani, então reserva de água existe, mas precisa de investimento. O que acontece nas cidades pequenas, não só em Américo, mas diversas cidades, é muitas vezes que o departamento de água não é separado da prefeitura ou não tem uma empresa, como no caso de Franca, a Sabesp. Então, isso fica junto no orçamento municipal. E muitos políticos, por questões populistas, acabam não majorando a tarifa de água. Então, tem municípios na cidade, na região, que a gente sabe que paga 15, 20 reais tarifa de água sem medição. Então, acaba não tendo recursos para investimentos, né? Aumentar a tarifa de água é uma medida impopular, privatizar, então, trazer a Sabesp ou outras empresas é algo que a população, muitas vezes, é contrária, né? Então, aí fica na dependência, muitas vezes, de algum repasse federal para investimento, né? E isso tem que ser uma política constante, uma política periódica, né? Só que precisa de recursos, então precisa organizar o setor de água, seja por departamento, por autarquia ou privatização, mas que tenha uma capacidade de investimento a médio e longo prazo, né? Nós sabemos que é uma obra que não muito interessa aos políticos, ela não dá grande visibilidade, principalmente se você falar em manutenção de tubulação e manilhas, porque você vai quebrar a rua na frente da pessoa, vai desviar trânsito, vai gerar transtorno para a população e vai haver, evidentemente, uma diminuição da perca de água na rede, mas isso não é muito visível a um cidadão comum. Então, vão se postergando essas obras. Então, junta a perca com a falta de investimento em captação e a falta de recurso próprio para que isso seja feito de forma constante, né? E até mesmo a manutenção de hidrômetro, né? Tem muitas cidades que têm hidrômetros de 20, 30 anos ainda em funcionamento. Então, a medição é completamente equivocada. Isso impacta nos recursos para investimento. Exatamente. Bom, agora vamos a Franca falar com quem presta serviço à população, que é o gerente distrital da Sabesp, Alex Henrique Veronês. Alex, agora há pouco a gente viu a questão daquela obra no Rio Sapucaí para captação de água lá no Rio. E há risco dessa obra parar novamente? E quando ela estiver pronta, o abastecimento vai melhorar em Franca? Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos. Essa obra ela está em andamento no momento, né? Nós temos um contrato vigente que está rodando essa obra, né? E essa obra ela foi planejada, né, e projetada para atender a população nos próximos 40 anos, né? Ela vai praticamente dobrar a capacidade de produção da cidade de Franca. Isso vai dar uma segurança operacional muito grande para a cidade, pois no caso de manutenção em um dos sistemas, o norte, que é o existente hoje do Rio Canoas, ou o sul, lá do Sapucaí, o outro vai suprir
o déficit no momento. Então, tudo leva a crer que, de acordo com o andamento do contrato, que em 2022 essa obra já vai estar operando e trazendo uma tranquilidade muito grande para a população francana. E é importante falar também não só de que o poder público se precavenha, né, para que não tenha desperdício, mas também a população, né, Alex? Que recado que você daria para a população nesse momento que vai ser de difícil estiagem? O pessoal de casa também tem que cuidar para não desperdiçar água. Sim, Samuel, dicas simples, né, do dia a dia, né, banhos menos demorados, consertar vazamentos internos nos imóveis, tá? Quando for lavar roupa, deixar juntar bastante roupa para lavar de uma vez, certo? São essas dicas simples do dia a dia que podem ajudar a Sabesp aqui de Franca nesse momento difícil. Ok, vamos voltar a Ribeirão Preto, então, com a doutora Cláudia Habib. Doutora, é importantíssima essa parceria do GAEMA com a população? O GAEMA conta muito com as denúncias? Com certeza, essas denúncias são de fundamental importância para que a gente identifique o problema. Nós temos instados os municípios para que seja também desenvolvido um trabalho educacional nos municípios voltado ao uso racional da água. E nesse aspecto, eu quero lembrar 2 pontos, aproveitando até o link aqui com o que já foi dito. Nós não podemos tratar a água subterrânea como a solução para o problema da crise hídrica. Daí a importância da população estar conosco. Porque essa água subterrânea, ela também é finita. Nós temos na região de Ribeirão Preto um rebaixamento do aquífero Guarani superior a 70 metros. E essa água que a gente consome hoje, ela foi armazenada há milhares de anos. Então não adianta chover ininterruptamente anos seguidos, que isso não vai recuperar o aquífero imediatamente. Também vai levar milhares de anos. Então a água subterrânea não pode ser considerada como a salvação da crise hídrica. O que nós precisamos? Recuperar os nossos mananciais, recuperar a vegetação ao redor dos nossos rios, melhorarmos a qualidade da água e a quantidade dessa água, porque senão o que a gente vai deixar para a futura geração, para a geração do porvir? O plano B nosso hoje, outras fontes alternativas, caso a atual não dê conta, estarão secas. O aquífero terá um rebaixamento tão grande que vai ser muito difícil e muito caro a captação das suas águas. Então é necessário que a população, que o poder público tenha essa consciência. O recurso hídrico, ele é finito, seja ele superficial. O superficial é mais fácil de perceber porque a gente vê, seja ele subterrâneo. A água subterrânea não pode ser tratada como solução. Faltou água superficial, muito simples, eu perfuro um poço. Isso é um equívoco enorme e a gente está violando um direito constitucional da futura geração, que as futuras gerações serão privadas de recursos hídricos. Então a população precisa ter essa consciência, fazer o uso racional da água, lembrando que o período de estiagem rigorosa a partir de julho coincide também com o período de incêndios. Então, daí a importância desta junção, poder público fazendo o seu papel, população fazendo esse papel. Senão, em 2021, é muito simples prever o que vai acontecer. Teremos aí grandes incêndios com falta d'água e pandemia. É um caso grave, seríssimo, que exige toda a nossa atenção. Exatamente. Bom, vamos a São Carlos novamente com o engenheiro ambiental Rafael Machado. Doutora Cláudia disse muito bem, Rafael, nossos recursos hídricos são finitos. O aquífero, uma hora, vai acabar. Você, como engenheiro, qual a sua visão? Quais seriam os outros recursos que a gente tem para fazer essa captação d'água? Queridos, nossos recursos são limitados também. Como nós temos os nossos rios em parte poluídos, em parte sem vegetação, nós não conseguimos captar água que drena a própria cidade logo à frente, porque é uma água, digamos, poluída. Então, o que acontece? Nós temos que pegar a água muito fora da cidade, e isso é caríssimo. E uma obra dessa pode demorar muitos anos para ser concluída, como foi o caso de Franca. Então, nós temos que tomar muito cuidado mesmo com o recurso que nós já temos. Novos poços podemos perfurar? Sim, mas não é correto.
Os poços, a água subterrânea, nós temos que olhar para elas como sendo uma reserva estratégica. Podemos perfurar? Sim, mas é uma reserva estratégica. E captar água superficial é possível? Sim, mas muito longe e muito caro. E são obras, como eu disse, caríssimas, obras que vão ficar prontas daqui 1 ano ou 2. Então, nós estamos numa situação muito crítica, é situação de alerta. Nós temos que reduzir o consumo de água em casa, nós precisamos alertar a municipalidade em relação à água que está sendo desperdiçada. Nós temos que tomar muito cuidado. Veja bem, eu sempre digo que agora, em época de estiagem, se você olha água correndo na guia, na sarjeta, na frente da sua casa, você tem que ficar alerta. Porque não é água de chuva, nós não estamos vendo chuva. Então, essa água que está correndo lá, ou é água que está sendo utilizada para lavar uma garagem, lavar uma calçada, ou é esgoto sendo jogado na rua, diretamente na guia. Então, por favor, fique muito preocupado se você está vendo água correndo por aí, porque essa água, com certeza, é água de desvio da rede. Não é água que era para ser utilizada nessa época também de estiagem. Então, eu deixo esse alerta. Por favor, não lave, pelo menos nessa época, a sua calçada. Prefira varrer. Não lave em demasia o seu carro. Prefira passar um pano, prefira utilizar alguns produtos que utilizem menos a água. Não desperdice água. Você pode dar a sua contribuição. E o poder público pode dar a sua contribuição com a fiscalização, com a troca de hidrômetros, que já foi falado agora, com a troca da rede. Tá bom? Nós temos muita coisa para fazer. Os nossos recursos estão limitados. E nesta época agora de estiagem, para ela, nós podemos pouco fazer. Podemos apenas racionar o que nós já temos. Pois é, Rafael, é até triste quando a gente vê essa água correndo na sarjeta, na calçada. Realmente é uma cena que, em tempos de seca, ver água desperdiçada é uma tristeza, realmente. Bom, vamos a Araraquara novamente com o administrador público Matheus Delbon. Matheus, tem uma maneira da gente discutir essa questão da água de maneira macro-regionalizada? Uma cidade pode ajudar a outra? Por exemplo, Américo Brasiliense pode ser ajudada por Araraquara? Pode. Embora não seja comum por hora, normalmente quando há essa integração, ela é feita pelas companhias estaduais, como a Sabesp, o colega está lá em Franca, mas hoje é possível, né, o novo marco do saneamento, mexer nessa estrutura. Né? No caso, por exemplo, específico, Ribeirão Preto, que já é uma região metropolitana, é algo até que faz parte do processo de construção e transformação de uma metrópole, a unificação desses sistemas. Seja numa companhia metropolitana, seja através de uma concessão, né? É possível, por exemplo, o DAE de Araraquara ser transformado, por exemplo, numa companhia intermunicipal e atender e auxiliar a Américo Brasiliense, que também é um município conurbado com Araraquara, né, dividido apenas por uma rua. Então, é possível a criação de política a longo prazo nisso. A gente sabe que não é tão fácil, porque envolve aí prerrogativas municipais, interesses peculiares de cada município, que vai estar abrindo mão um pouco de sua autonomia, mas é um caminho, e eu acho que é um caminho que deve ser perseguido, aí a regionalização, a integração, seja por diversos meios. Eu sei que Ribeirão Preto, por exemplo, está tentando transformar o DAERP em uma secretaria, né, tentando absorver. Então, são caminhos a serem pensados de mudar o sistema. Esse sistema que nós temos hoje, basicamente, ele vem dos anos 70 e agora temos uma legislação nova, diferente, com novas possibilidades que podem ser pensadas. Não existe solução mágica, não existe solução fácil para o problema de saneamento. E não é só a água, né? Eu acho que o maior problema na nossa região é o esgoto. E por incrível que pareça, nós estamos na região mais rica do Brasil e tem diversos municípios sem nenhum tratamento de esgoto, né, lançando seus dejetos diretamente nos rios. Então, pensar isso no estado de São Paulo, na nossa região, é algo que você vê o tamanho do desafio que nós estamos pela frente ainda. Agora, Matheus, uma dúvida que eu acho que é de todo mundo. A terceirização desses serviços seria uma solução, por exemplo, para a falta d'água?
Depende, eu acho que ela é viável, sim, né? São os critérios dessa terceirização, dessas licitações que vão ocorrer de concessão. Tem empresas sérias no mercado, enfim, como qualquer outra terceirização, tem seus riscos, né? Eu acho que a grande questão também é fiscalizar as empresas públicas. Eu não vejo que as empresas públicas, as autarquias, são vilãs. O problema é quando elas são objeto de uso político, ficam deficitárias propositadamente para beneficiar eleitoralmente um candidato A ou B. Enfim, é evidente que uma terceirização, uma empresa, ao assumir, a pressão por lucro é muito maior. Então, a defasagem na tarifa, a manutenção do hidrômetro e o combate ao desperdício tem interesse econômico direto nela. Mas isso também não garante que o seu lucro vai ser reinvestido em melhoria. Então, eu acredito muitas vezes em soluções híbridas. Eu acho que todas as formas de manutenção do serviço de água previstas no Brasil são possíveis de entregar uma boa qualidade, mas talvez para pequenos municípios seja mais fácil realmente a terceirização e a concessão a uma empresa pública ou privada. É isso, são opções que realmente têm que ser estudadas. Bom, voltamos a Franca com o gerente distrital da Sabesp, Alex Henrique Veronês. Alex, como é que a Sabesp se preparou para uma estiagem que promete ser uma das maiores da história? 2021 realmente vai chover muito pouco até outubro. Como é que a Sabesp se preparou? Realmente a situação é muito preocupante. Só para ter uma noção, a chuva que nós tivemos de outubro a março foi 40% menor do que a média histórica, né? E isso vem influenciando na vazão dos mananciais. O nosso principal manancial, que é o Rio Canoas, hoje ele está com uma vazão de 1.200 litros por segundo. Para essa época, era para ele estar numa vazão de 4.000 litros por segundo. Então, é muito preocupante mesmo. Nós estamos nos preparando aí. Nós já temos planejado a implantação de 2 captações emergenciais. Essas captações vão ajudar a minimizar esse impacto aí, auxiliando no abastecimento da cidade. E também estamos preparando uma campanha de mídia aí para conscientização da população quanto à situação atual e pedindo a colaboração com o uso racional da água para ajudar também, né, nessa estiagem. E é isso, nós estamos com todas as ações planejadas e já estruturadas para serem implantadas. Você falou da campanha de conscientização. Como é que ela vai ser? Como é que vocês pretendem atingir a população para que eles realmente tenham essa educação? Primeiramente, eu acho que nós temos que mostrar a situação, né? É um ano realmente atípico, né? E existem aí, a Sabesp tem toda uma estrutura de marketing direcionada para essa consciência da população, né? Para atingir essa consciência, mostrando o que cada uso acarreta, né? Uma descarga, a duração da descarga, o que ela pode gerar de consumo, lavar quintal com mangueira ou com balde, o que isso também gera de consumo. Então, tem toda uma estrutura para ser direcionada para essa conscientização da população. Ok, voltamos para Ribeirão Preto com a promotora do GAEMA, Cláudia Bibi. Doutora, vamos fazer um alerta para os administradores públicos, para o pessoal das prefeituras. GAEMA segue de olho e novas ações podem ser movidas, se necessário? Com certeza, com certeza. Nós já sabemos quais são os problemas que precisam ser corrigidos. Eles foram muito bem citados aqui. A perda d'água invisível é algo de fato muito grave. Nós tínhamos aí uma perda em torno de 70%. Então, a gente imagina uma fábrica em que a gente produz 10 pães e 7 são jogados fora. Hoje, isso reduziu em média em torno de 50%, 40%, que ainda é alto. Isso precisa ser reduzido. Já instauramos procedimentos em face dos 29 municípios voltados para a crise hídrica de 2021, que é um assunto muito sério, porque uma coisa eu tenho muito certa: quando a gente se organiza com base na prevenção, que é inclusive um princípio constitucional ambiental, o princípio da prevenção, porque um dano ambiental, em regra, ele é muito difícil de ser reparado ou quase impossível.
né? Como reparar esse rebaixamento do aquífero superior a 70 metros? Então, a gente tem que trabalhar na prevenção e na organização. E nós somos capazes disso. Então, esse ano, o município se organizando, com os planos de contingências elaborados, monitorando as vazões dos mananciais, reduzindo essa perda, a inserção de hidrômetro, que foi muito bem colocada. Nós precisamos que todos os municípios tenham hidrômetro em todos os pontos de captação. A população caminhando conjuntamente com isso, através do uso racional da água, e eu quero aproveitar também com medidas ambientalmente adequadas, voltadas à prevenção de incêndios. Quando há prevenção, dá certo. Nós já temos aí o que nos espera, já sabemos. O que nos cabe nesse momento, e nós somos inteligentemente suficientes para isso. Nós temos essa inteligência e esse poder de organizar. É agir com base na prevenção. Então, cabe ao município fazer o seu papel, aqueles que são operados pela Sabesp, a Sabesp fazer também o que cabe. Já conversamos com a Sabesp, nós temos 9 municípios na nossa área de abrangência que são operados pela Sabesp, as autarquias, por sua vez, as concessionárias e a população. Fazendo isso, nós enfrentaremos bem esse período, mas a gente não pode fingir que não está acontecendo. Infelizmente, muitas vezes a gente acaba presenciando situações como essa. Em regra, o meio ambiente é tratado dessa maneira. As pessoas nunca imaginam que um rio vai secar, que uma floresta vai desaparecer, que as águas do aquífero não vão conseguir mais abastecer a gente, mas infelizmente isso não é verdade. Nós temos, isso é muito importante ter em mente, os efeitos das mudanças climáticas. Os efeitos das mudanças climáticas estão implicando em crise hídrica anualmente e incêndios. Isso está na nossa pauta, na nossa agenda, e é necessário que a gente se organize para atravessar esses períodos. E, sendo necessário, com ajuizamento de ações civis para que essas medidas sejam tomadas. É isso, só nos resta torcer para que essa estiagem não nos castigue tanto. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, a promotora do GAEMA, Cláudia Bibi, em São Carlos, o engenheiro ambiental Rafael Machado, em Araraquara, o administrador público Matheus Delbon e em Franca, o gerente distrital da Sabesp, Alex Henrique Veronês. Muito obrigado a todos.